etapas, desde o estabelecimento das estratégias até a determinação dos valores, dos dispositivos que a gente vai dimensionar. Então, para que um sistema de proteção atinja a sua finalidade, aquilo que a gente propõe, ele deve responder aos requisitos de seletividade, exatidão, segurança e sensibilidade de proteção dos circuitos. E é necessário que a gente conheça as correntes de sobrecarga, as correntes de curto-circuito, o tempo de suportabilidade desses dispositivos. E também a gente precisa selecionar, né, os disjuntores, os fusíveis, os relés térmicos. Por quê? Proteção de sobrecarga. Eu posso usar relé térmico para motor, relé térmico de sobrecarga. Para motores elétricos, né? E os fusíveis e disjuntores para a parte de curto-circuito. Então, o que é uma corrente de sobrecarga? Você tem a corrente nominal do motor, a corrente que ele trabalha. Qualquer corrente superior à corrente nominal do motor é uma corrente de sobrecarga. Né? Quando é que ela ocorre? Quando ela está acima da corrente nominal, devido a um problema técnico no motor, o rolamento estragado, ele começa a prender o eixo, ou um acidente, uma pessoa se encostou ali, ou o motor foi submetido ficou debaixo de chuva, choveu em cima, ele pegou umidade. É uma série de fatores que pode alterar a corrente nominal desse motor. Isso a gente pensando em sobrecarga em motores. E corrente de curto-circuito é quando dois potenciais são conectados a partir de uma baixa resistência. Também um motor com baixa isolação, porque ele pegou umidade, ele também pode apresentar uma corrente de curto-circuito, que é uma modalidade bem superior à corrente de sobrecarga. Porque as correntes de curto-circuito, elas estão na ordem de quiloampere. São correntes muito grandes, né? Proteção contra as correntes de sobrecarga, isoladamente. Então, o dispositivo de sobrecarga deve desligar o circuito em decorrência do aquecimento gerado. Então, qualquer coisa que aconteça no circuito, essa proteção deve atuar. Deixa eu lhe mostrar aqui um circuito. Para você ter uma ideia, eu vou lhe mostrar aqui o circuito de proteção. Olha o circuito de proteção. Aqui tu tens o circuito de força, né? Então, os 3 fusíveis de força, você conhece isso aqui, que você fez comandos elétricos, né? Aqui é uma partida simples. Então, nós temos o motor, aqui nós temos o relé térmico de proteção, viu a proteção de sobrecarga que eu falei lá em cima? Aqui. O circuito no diagrama unifilar, né? E aqui nós temos os 3 fusíveis de força. Aqui a alimentação do comando, a fase A e a fase B. Ó. Alimenta esse comando. O que é esse comando? Nós vamos energizar essa bobina aqui, ó, tá vendo a bobina? Essa bobina, quando é energizada, que fecha esse contator, ó, fazendo o motor funcionar, né? Então, como é que essa bobina funciona? Aqui tu tens o botão desliga, né? O botão liga, e aqui é o contato de selo desse contator. Você aprendeu isso aqui em comandos elétricos. É para ter aprendido. Então, quando eu aciono o botão S1, fechei o contato, energizou essa bobina. A bobina, quando é energizada, ela muda de estado, fechando os contatos 13 e 14, né? Quando eu tiro o dedo desse botão, fica aberto. Mas a bobina permanece energizada, porque teve o contato de selo 13 e 14 que a manteve. Aí o motor começa a rodar normalmente. Digamos que ele seja submetido aqui a uma corrente de sobrecarga. Esse relé está monitorando, olha o relé térmico aqui monitorando, né? Então, do próprio instante que passar uma corrente aqui maior do que a corrente que eu ajustei, a corrente de ajuste, a corrente nominal do trabalho, qualquer corrente de sobrecarga que passar nesse relé, ele vai atuar, né? O térmico dele vai atuar.
Quando ele atua, ele abre esse contato aqui, ó. Tá vendo o contato? O contato 95, 96, né? Do FIT, ó, do relé térmico. Aí ele abriu esse contato, desenergizou a bobina, não foi? Ó, desenergizou a bobina, abriu aqui, ó. Aí o contator abriu, desligando o motor, protegendo. É isso que eu estou falando lá, certo? Vamos voltar para lá. Menina, aqui tá difícil de ir, ó. O dispositivo de proteção contra a sobrecarga deve desligar o circuito em decorrência de aquecimento gerado por correntes superiores às nominais, mas menores do que a corrente de curto-circuito. Tais correntes são provenientes de sobrecargas mecânicas, rotores bloqueados, aquilo que a gente falou há pouco. Né? Perguntas? Você vai agora no chat e formula a sua pergunta no chat. Você diz, pessoal, não entendi isso, isso, isso. Aí, se a sua pergunta, a sua dúvida é emergencial, você levanta a mãozinha, eu paro a aula e começo a tirar a sua dúvida, se for relevante. O dispositivo de proteção deve ter capacidade de interrupção maior ou igual à corrente de curto-circuito presumida. A energia transferida pelos dispositivos de proteção não pode ser superior à máxima suportada pelos condutores a jusante. Quer dizer, a proteção, ela não está protegendo só o motor, ela vai proteger todo o circuito. Se você olhar, deixa eu te mostrar lá de novo, vamos lá de novo, para me esclarecer o que é que eu estou te dizendo aqui. Então, a proteção, ela está jusante. Olha aí, você vê que ela está em cima, o fusível, né? Então, uma corrente de curto-circuito aqui, o fusível já vai atuar protegendo desde os cabos. Olha aí, o fusível está montante, né? Aqui embaixo está jusante, ó, protegido, porque quando o fusível abre, o fusível, o disjuntor, que está aqui na proteção de curto-circuito, já protege o contator, protege o relé térmico, protege o motor e protege os cabos, né? Porque esses cabos aqui, rapaz, eu estou com a garganta meio doida. Esses cabos aí têm um tempo de suportabilidade térmica com essas sobrecorrentes de curto-circuito. É isso que eu estou lhe dizendo lá. Voltando lá, né? Aí ele disse que a energia transferida pelos dispositivos de proteção não pode ser superior à máxima suportada pelos condutores ajusantes. Aí eu acrescento os condutores, o relé térmico, o contator, todos os integrantes do circuito. Certo? Um circuito só está adequadamente protegido contra a sobrecorrente quando todos os seus componentes estiverem com suas capacidades térmicas e dinâmicas iguais ou superiores aos valores limitados pelos dispositivos de proteção. Vou já mostrar. A energia recebida pelos condutores não pode ser superior à energia necessária para que eles saiam da sua temperatura de operação, a sua temperatura de suportabilidade e cheguem à sua temperatura máxima. Para definir o tempo máximo de uma sobrecorrente em função do valor do seu valor, nós vamos utilizar a integral de Joule. O que é que nós estamos dizendo aqui? Que há um limite de suportabilidade térmica. Você põe uma chaleira de água no fogo, no seu fogão para fazer o café, ela vai demorar um pouco até ela atingir a temperatura, né? Ela começa a ferver. Se você esquecer, aquela água vai toda evaporar. Então, é importante o tempo, né, em que essas massas estão adquirindo energia térmica, certo? Aí esse condutor, ele pode até queimar, se estragar. Esses componentes, eles podem se estragar. Então, nós vamos agora medir um tempo de suportabilidade térmica, utilizando a integral de Joule. Vamos ver aqui. Professor, integral de Joule, eu nunca vi falar disso.
Está aqui a integral de Joule. Você vai já entender esse nome bonito aí, ó. Essa é a integral de Joule. Ela está prevista na 5410. Estabelece a integral de Joule, a qual o dispositivo de proteção deve deixar passar, não pode, a integral que ele deve deixar passar não deve ser superior à integral de Joule necessária para aquecer o condutor, desde a sua temperatura de serviço até o seu limite de curto-circuito, né? Então, como é que nós vamos determinar isso aqui? Apareceu essa equação, ΔT, 1K ao quadrado e 1S ao quadrado. Esse K vezes K ao quadrado vezes S ao quadrado, aqui é o quadrado, tá? Integral de Joule, para aquecimento do condutor, desde a temperatura máxima do serviço até a temperatura de curto-circuito, admitindo a aquecimento adiabático. Isso aqui tu se lembra lá quando tu estudaste química. Então, o valor do K, ele vai ser 115 para condutores de cobre de isolação PVC, né? Até 300 milímetros quadrados. Então, todo e qualquer condutor de 300 milímetros quadrados para baixo, PVC, o nosso K será o 115. Ele será 103, também de PVC, quando ele for superior a 300 milímetros quadrados. E ele será 143 para condutores EPR e XLPR. Aqueles tipos de condutores que a gente só usa em circuito de alimentação de motores. Lembra, como nós falamos lá, dimensionamento de condutores? Os circuitos terminais de motores, terminais de distribuição de luz, todos os painéis simples, a gente trabalha com um cabo terminal de PVC. É um cabo mais barato, mas é um cabo com menos resistência, né? Menos robustez. Então, essa equação da NBR 5410, ela pode se restringir a isso daqui, ó. Olha como ficou interessante, né? Nós podemos chegar ao seguinte, que a corrente de curto-circuito simétrica ao quadrado é igual ao tempo de suportabilidade, né, desse elemento, vezes o K2, que é aquela constante lá, vezes a seção transversal do condutor. Vamos fazer um exemplo para a gente entender esse negócio. Vamos agora calcular o tempo máximo que a proteção deve atuar quando determinado circuito tem um condutor isolado de cobre de 70 milímetros quadrados, tipo PVC, é atravessado por uma corrente de curto-circuito de 6,5 kVA. 6,5 kVA é uma corrente de 6.500 amperes. Então, vamos calcular o tempo de suportabilidade térmica, né? Utilizando aqui a famigerada integral de Joule, certo? Então, os dados que eu tenho. O meu condutor é de 70 milímetros, ele é de 70 milímetros, qual é o K? Né? 70 milímetros, vamos escolher o valor do K, porque para mim utilizar essa equação aqui, ó, eu tenho que saber quem é o K e quem é a seção transversal, né? E quem é a corrente de curto-circuito. A corrente de curto-circuito foi dada, é 6,5 quilamperes. Quem é o K? Aqui eu coloquei 115. Vamos ver se é verdade. Vamos voltar lá. Então, 115, quando o nosso condutor, a seção transversal do condutor de PVC foi inferior ou igual a 300 milímetros. Aquele cabo lá é de 70 milímetros, então ficou 15. Substituo na fórmula, mas eu quero saber o tempo de suportabilidade aqui, né? Olha, eu quero saber T. Então, quem é T? T é igual a Q ao quadrado vezes S ao quadrado, dividido pela corrente de curto-circuito simétrica, também ao quadrado. Agora é só substituir. Quem é K? É 15, né? Quem é a seção transversal do condutor? É 70. Quem é a corrente de curto-circuito simétrica? É 6,5. Pronto, substituir, deu 1,53 segundos, né? 92 ciclos, né? A gente está acostumado com 60 ciclos, 60 Hz. Tanto faz você falar ciclos como você falar Hz, é a mesma coisa, né? Então, tu tens um tempo de suportabilidade para esse cabo de 70 milímetros
de 1,53 segundos. 1 segundo e meio. 1 segundo e 53. Quase 2 segundos. Está faltando 7 milissegundos aqui. Está faltando 70 milissegundos para ser 2 segundos. Tempo muito pequeno. Então, a gente tem que interromper essa corrente de 6,5 kA para que o cabo de 70 milímetros não seja danificado. Pode danificar, ele pode começar a pegar fogo. Você viu aí a importância da integral de Joule? Ela nos determina o tempo que a nossa proteção deve atuar para proteger todos os dispositivos. Agora, olha aí, esse cabo de PVC, ele trabalha com a temperatura de 70 graus, né? E ele tem uma temperatura de curto-circuito de 100, né? 100 graus. Lembra lá quando a gente estudou os condutores? E esse condutor pode se danificar, né? Olha o tempo de suportabilidade, ele tem 1,53 segundos. Agora, imagine o contator. Qual é o tempo de suportabilidade do contator, do relé térmico, de toda a estrutura, do próprio motor? Qual é o tempo de suportabilidade desse motor? O motor vai pegar fogo, né? Por isso que a nossa proteção, a proteção fusível, no caso aqui, que é uma corrente por circuito, a proteção fusível ou relé deve atuar num tempo inferior a 153, porque quando eu chegar em 153, o motor já começa a degenerar, já começa a apresentar problemas. Legal? Então, eu vou te mostrar agora a estrutura do relé térmico. Eu vou já rodar um videozinho que fica bem melhor para você entender como é que esse relé funciona, né? Então, o relé tem essa estrutura aqui, ó. Você já conhece, quando você foi lá em comandos elétricos, você estudou os comandos, estudou a estrela triângulo, a chave compensadora, a partida direta. Está aqui o elementozinho. Olhe lá aquele elemento que eu lhe mostrei, né? Esse elemento aqui, ele é normalmente fechado, o contato 95, 96 do relé. Ó. Quando esse relé atua, ele abre esse contato e fecha esse, o 97, 98. Né? Esse contato dele de comando. Aí você já coloca uma lâmpadazinha aqui laranja, né? Quando esse contato 97, 98 fechar, vai sinalizar que o relé térmico atuou e desligou o motor. Ah, o motor desligou por quê? Você vê a lâmpadazinha laranja acesa lá. Ah, atuou com sobrecarga. O que aconteceu no motor, né? Aí aqui tu tem toda a estrutura dele, que eu vou já lhe mostrar essa estrutura dele, cada botão desse aqui. Mas você já conhecer, certo? Então, o relé térmico de sobrecarga, as características dele, como é que ele funciona? Ele tem os bimetálicos, ó. Ele tem 2 lâmpadas bimetálicas dentro dele lá, ó. Então, quando a corrente passa por ele aqui, quando o pá bimetálico é atravessado por uma corrente, a corrente que eu ajustei lá, a diferença de tamanho das lâminas, causa sua deflexão. Porque a corrente está passando aqui, a corrente não tem energia térmica. Quando ela passa em qualquer superfície, a superfície não aquece. Ela tem várias componentes, a corrente, né? Uma delas é a térmica. Aí esse material, ele absorve a temperatura. Assim como a água lá na chaleira está absorvendo a temperatura do fogo, aqui também está absorvendo a energia. Aí ele amolece, aí ele se deforma, ele cresce, né? Quando ele cresce, ele dispara e abre o bimetálico, é quando há uma atuação mecânica, né? Posso lhe mostrar isso aí? Daqui a pouco eu mostro um vídeo com mais detalhes, né? Então, eles são construídos, eu ajusto a corrente, né? Eu ajusto a corrente desse relé, e esse ajuste tem que observar esses critérios, ó. Aqui eu tenho que a corrente de ajuste do relé, a corrente A, ela deve ser igual ou superior à corrente de carga do motor, né? A corrente de carga. Eu posso ajustar o relé na corrente nominal do motor ou na corrente de carga. A corrente de carga é aquela que o Mamed fala. Quem é essa corrente de carga? O IC. O IC ele considera que é o fator de serviço vezes a corrente nominal do motor. Mas, em muitos casos, a gente trabalha basicamente com a corrente nominal do motor. É a corrente que eu vou ajustar, né? Então, ele está dizendo que a corrente de ajuste do motor, do relé, o IA é a corrente de ajuste do relé. Ela pode ser igual ou superior, né, à corrente de carga do motor,
e ela deve ser menor ou igual à corrente nominal do cabo, tá certo? Viu como a corrente do cabo está entrando dentro desses limites do ajuste do relé, certo? Ela está limitada, a corrente de ajuste do relé, ela está limitada entre a corrente nominal do motor e a corrente nominal do cabo, o cabo, certo? E também o tempo de atuação do relé, ele deve ser superior ao tempo de partida do motor, tá certo? Aqui, ó. Então, quem é o TAR? O TAR é o tempo de atuação do relé. Então, qual o tempo que esse relé precisa para atuar? Ele tem que aquecer o bimetálico. Então, a corrente precisa de um tempo para ele absorver a energia térmica e depois atuar. Mas esse tempo de ajuste, esse tempo de atuação dele, tem que ser maior do que o tempo de partida do motor. Aquele tempo, o que é o tempo de partida do motor? É o tempo que o motor tem para atingir a corrente nominal. Nós vamos já ver uma resolução prática e você vai entender o que é esse tempo de partida do motor. É o mesmo tempo de rotor bloqueado, né? Eu posso até lhe mostrar aqui na tabela, para você já ter uma ideia do que é o tempo de rotor bloqueado. Nessa tabela dos motores aqui, ó, vamos pensar no motor de 5CV. Está aqui, ó, ele gasta 9 segundos, ó, 9 segundos para ele atingir essa velocidade de 1.705 RPM. O motor está parado. Tu liga, ele não atinge a velocidade nominal plena dele no mesmo instante, não. Ele vai vencendo aquela inércia, né? Qualquer ventilador que você liga, ele não parte imediatamente para a velocidade final, né? Ele começa e vai vencendo a inércia dele até atingir. Então, esse tempo que ele gasta desde zero velocidade até 1.705, que é a velocidade nominal desse motor de 5CV, ele vai precisar aqui, na tabela, eu estou olhando para cá, 9 segundos. Esse é o tempo de partida do motor ou tempo de rotor bloqueado, como você queira chamar, certo? Dúvidas aí? Está lá no chat, relate a sua dúvida, me chame aqui. Se a sua dúvida é emergencial, levante a mãozinha, que eu paro a apresentação e vou esclarecer a sua dúvida. Então, pronto. O tempo de atuação do relé deve ser superior ao tempo de partida do motor. Porque se for menor, o relé vai atuar. O motor nem acaba de partir, pá, o relé desligou. Ele tem que ser superior. Legal? Vamos a um teste prático agora, um exemplo. Determinar o ajuste do relé de proteção de sobrecarga térmica de um motor de 50 CV, 380 volts, 4 polos, em regime de funcionamento S1 contínuo, né? Alimentado por um circuito, por um condutor unipolar de cobre, isolação PVC, seção de 25 milímetros quadrados, instalado em canaleta fechada múltipla no piso, em canaleta fechada embutida no piso. O tempo de partida do motor é de 2 segundos. Olha esse motorzão tão grande, com 2 segundos, ele fez o cálculo aqui. Eu tirei esse exemplo direto do livro, certo? De acordo com as condições estabelecidas nas equações 1.6, aliás, 10.6 e 10.4, acabamos de falar isso aqui, ó, essas condições aqui que eu coloquei, né? Que a corrente de ajuste do relé deve ser igual ou superior à corrente nominal do motor, a corrente de carga, e também a corrente de ajuste do relé deve ser inferior ou igual à corrente nominal do motor, né? Essas considerações que ele está falando aí. Aí, ele já achou direto lá na tabela a corrente nominal do motor de 50 CV. Ele achou que, não, aqui
ele está dizendo que a corrente nominal do motor é igual à corrente de carga, que é igual a 68,8 amperes, corrente nominal do motor. 89, quando eu olho para outra tela, meu olho fica lá para cima. 89 amperes é a capacidade de corrente do condutor para o método de instalação 33. A corrente do condutor, ela é 89 amperes. Então, a gente chega a uma conclusão, olha aí, o nosso ajuste de corrente, ele vai ficar entre a corrente nominal do motor e a corrente nominal do cabo, legal? Aquela mesma forma que eu te disse agora aqui, ó. A corrente de ajuste do relé, né? A corrente A, ela está entre a corrente nominal do motor, corrente de carga, e a corrente nominal do cabo, tá? Por isso que ele escreveu assim: 68,8 não é a corrente nominal do motor, e 89 não é a corrente do cabo, então o ajuste do nosso relé fica nesse intervalo. Aí ele preferiu, ó, para proteger o motor, né? Porque isso aqui não é a corrente nominal do motor, aí ele considerou 68,8. Quer dizer, o motor não vai trabalhar com a corrente superior à corrente nominal dele, que é 68,8. Legal? Aí agora ele vai lá na tabela 10,2 e escolhe, com essa corrente aqui, ó, ele escolhe o relé térmico. Vamos lá nessa tabela para a gente escolher. Eu vou te dar este exemplo do livro e depois eu vou te dar um exemplo prático. O exemplo que você deve trabalhar. O exemplo prático. Bem enxugado, bem simplificado. Então, de posse dessa corrente aqui, qual é a corrente que eu vou ajustar o meu relé térmico? Eu vou ajustar 68,8 amperes, que é a maior corrente que o nosso motor pode ser submetido. Ele nem considerou aqui o fator de serviço, tá? Agora eu vou lá na tabela dos relés térmicos e vou procurar um relé que me ofereça essa corrente de trabalho. Vamos lá. Aqui a tabela. Tabela característica dos relés térmicos 3UA 5/4. O nosso motor de lá, ó, voltando lá no nosso motor, o nosso motor tem 50 CV, né? 50 CV, será alimentado em 380 volts e ele tem 4 polos. Então, na tabela, eu tenho que procurar esse motor. Ele é um motor de 380, tá vendo aqui, ó? A corrente, a tensão dele é 380 e ele tem 50, certo? Ele tem 50. CV. Aí eu escolho esse daqui, ó. A tabela está muito feia, né, do livro. Eu tirei do livro. Deixa eu olhar o livro lá, se o livro tem uma coisa melhor. Então, eu achei aqui, aí eu já encontrei o relé aqui. Ele tem um ajuste que vai de 63 até 90, o ajuste do relé, ó. O relé tem espaço para me ajustar, ó. Ele tem de 63 até 90 amperes. Ele é o 3UA, o quê? Tá lá, né? Aqui eu estou enxergando direito. Então, ele foi na tabela, escolheu o relé 3UA60002W da Siemens, porque a faixa de ajuste dele está indo de 63 até 90 amperes. E tu vai ajustar, não é, para 68,8? Então, aqui dentro dessa faixa de ajuste, eu tenho, legal? Aqui eu tenho 68, eu tenho como ajustar, né? Vamos ver o tempo de atuação desse relé? Será que eu coloquei a tabela aqui? Coloquei. Coloquei, mas não risquei, ó. Tá vendo as coisas correndo, né? Então, ele achou.
Agora, vamos ver o tempo de atuação desse relé. Vamos ver o tempo de atuação. A primeira coisa que ele fez aqui foi calcular a corrente de partida do motor, né? Porque eu quero saber se esse relé atua na partida. Porque uma característica nossa, a corrente que eu ajustei, né? O relé não deve atuar nessa corrente. E essa corrente de sobrecarga, que nós acabamos de calcular aqui, ó, a corrente de partida do motor, é 6,4 vezes a corrente nominal do motor. Olha aí, durante 2 segundos, esse motor vai sobrecarregar a rede com 440,3 amperes. Rapaz, tu é doido, professor? O motor trabalha nominalmente com uma corrente de 68,8 e na partida esse camarada puxa essa corrente doida aqui. Isso é verdade. Agora eu vou ver se o motor vai, se o relé térmico vai atuar nessa corrente aqui. Bora ver? Se ele atuar, ele não presta. Eu fui lá na tabela, descobri esse relé aqui, ó. Eu fui baseado pelo range dele, né? A faixa de ajuste. Ele tem um limite de ajuste para até 90 amperes. Eu vou ajustar para 68,8, então escolhi o 3UA, o 3UA 60002W. Agora eu vou ver o tempo de atuação desse relé. Ó. Como é que eu acho o tempo? Tem um múltiplo aqui, porque aquela curva lá, essa curva aqui onde eu vou encontrar o tempo de atuação do relé, olha os parâmetros dela. Ela aparece aqui na abscissa com esses múltiplos aqui. Que múltiplos são esses, né? Então, esses múltiplos aqui correspondem ao tempo de atuação, tempo de disparo do relé, né? Nessa curva trifásica aqui. Está vendo a curva trifásica? Aqui nós temos uma curva bifásica, né? Bifásica ou monofásica, porque um circuito monofásico tem 2 fios, bifásico também tem 2. Então, aqui eu vou trabalhar com a curva 3, porque o nosso motor é trifásico, né? Vamos lá. Aí eu vou achar aquele múltiplo lá. Qual múltiplo, professor? Esse aqui, cara. Esse aqui da base. Como é que eu acho ele? Eu acho ele dessa forma, ó. Eu pego a corrente de partida, divido pela corrente ajustada, né? Eu não ajustei o relé para 68,8. A corrente de partida não foi 440,3. Então, deu 6,4. Agora, vamos lá no gráfico. Vamos ver se esse relé vai atuar na partida do motor. Agora, onde está aqui? Aqui é o que está, deu 6,4, bem aqui, ó. Olha aí. Deu 6,4, vamos voltar lá. Deu um múltiplo 6,4. O múltiplo 6,4 aqui é 7. O 6,4 está bem aqui nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui. Aqui é 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui é 2, eu tenho 8 dividido aqui, então cada um vale 2, né? Então, aqui deu 4, aqui deu 6, né? Aqui deu 6, ó. Mais um pouquinho, então deu 6 ponto alguma coisa. Vamos voltar lá. Ele acha... Não, deu 5, cara. Ó. Deu 5,5, né? O relé atua em 5,5 segundos. Legal aí? Rapaz, eu olhei no gráfico lá, eu não vi 5, não. Como é que é aqui? Quem tem um olho melhor que eu? 6 é aqui embaixo, tá? Não é aqui. Aqui tá perto. 6,4, um pouquinho mais embaixo. Aí ele deu 2, 4, 6. Não. Não, camarada. Daqui para cá eu tenho 10. Então, 10 menos 2 dá 8, né? 8 dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dá 1, cara, né? Dá 1. 3, 4, 5. Aí, ó, né? Aqui para cá é 2. Daqui para cá é 10. Então, 10 menos 2 dá 8. 8 dividido por aqui deu 1. Então, bem aqui deu 5 ponto... Quanto? Deu 5,5. Aí eu lhe pergunto, o relé atuou?
O relé atuou? Digam no chat agora se ele atuou. Vale 5 pontos para quem acertar. O relé atuou? Eu vou repetir para você. O relé está dizendo, nessas condições aqui, quando o relé for submetido a uma corrente de partida de 440,3 amperes, eu ajustei o relé para 68,8. Ele está dizendo que ele precisa, enquanto essa corrente estiver durando aqui, se essa corrente durar 5,5 segundos, um pouquinho mais, aí ele vai atuar. Para o relé atuar com essa corrente, ele precisa de mais de 5 segundos. Aí eu te pergunto, qual o tempo que essa corrente dura lá? Qual o tempo de durabilidade dessa corrente no circuito? Foi dito, lá em cima, ó. O tempo de partida do motor é de 2 segundos. Eu volto a lhe perguntar, o relé atua? Aleluia! Alguém respondeu, não, realmente. Porque a corrente, ela tem uma durabilidade de 2 segundos. O relé precisa de 5,5 segundos para atuar. Então, aceita as condições, o relé não atuou na partida do motor. Confere? Então, está tudo bem aí. O relé está certo. Pode colocar ele lá que vai funcionar. Agora eu vou lhe mostrar um processo prático para dimensionamento desse relé. Vou lhe mostrar um processo prático. Aqui eu tenho uma instalação com motores de 5 CV. O motor de 5 CV tem 3,7 kW. Né? Os dados do motor eu vou tirar da tabela da VEG. Quais são os dados do motor que eu preciso? Eu tenho um motor de 5 CV de 3,7 kW, né, 4 polos. Aí eu quero saber os dados do motor, a corrente nominal, a relação entre a corrente de partida e a corrente nominal, IPM e INM. Né? Eu tenho que saber o fator de serviço e tenho que saber o tempo de rotor bloqueado. Onde é que eu encontro essas informações? São características do motor. Então, vou encontrar na tabela de característica do motor, que eu já falei muito para você. Está aqui ela. O motor de 5 CV, ele tem 8,2 amperes, legal? A corrente nominal dele é em 380. Essa tabela é que me diz, companheiro. Então, motor de 5 CV, 380 volts, atenção que alimenta ele. Ele vai ter uma corrente nominal de 8,2. Olha aqui, a corrente nominal de 8,2, certo? Agora eu quero saber a relação IP e N, que é 6, né? Para encontrar a corrente de partida. Aí eu vou lá, eu vou chamar a corrente de rotor bloqueado, né? Aqui, ó, rotor bloqueado. Cadê a corrente de rotor bloqueado? Tá aqui, ó, corrente de rotor bloqueado, 5 CV. Deu 6. Legal aqui? 6. Não é 6 amperes, não, é 6, porque é um múltiplo. É a corrente de partida dividida pela corrente nominal, deu 6. E eu quero saber o tempo de partida desse motor. Qual o tempo que ele gasta? Ele gasta 9 segundos com o motor bloqueado. Desde a velocidade zero até ele atingir a velocidade máxima, que é de... Cadê a velocidade máxima? 1.705, né? Então, ele sai da velocidade zero até 1.705, ele gasta... Cadê o de 5? Ele gasta 9 segundos, está aqui, ó. E o fator de serviço é 1,15. Pronto. Munido destas informações, eu já começo agora a elaborar os cálculos. Legal? Está aqui tudo. Ó. Então, como é que eu calculo a corrente de partida do motor? Aqui eu estou ensinando um processo prático, enxugado. Mas eu tinha que ter encontrado o componente.
Rapaz, eu tinha encontrado o componente e não trouxe para cá. Eu trouxe. Aqui. Peguei todos esses dados. Agora, antes de eu fazer aquele cálculo lá, preste atenção aqui para você saber. Eu vou numa outra tabela e encontro os componentes para me fazer aquele comando lá. Ó. Eu preciso de quem? Eu preciso do fusível, eu preciso do contador e eu preciso do relé térmico e também desses botões aqui, liga e desliga, né? Aí eu vou lá numa tabela para encontrar esses dispositivos. Legal? Eu vou lá. Lembra que no primeiro exemplo tirado do livro, eu determinei o relé térmico. Foi? Esse processo prático, tu já vais na tabela da VEG e tu encontra todos os dispositivos. É muito mais fácil. Por isso que eu chamei de um dimensionamento prático. Professor, e cadê essa tabela? Bora lá, tá aqui ela. Aqui é a tabela. Rapaz, tá... cadê? Aqui. Aqui é a tabela velha. Ó. Eu venho aqui e vou encontrar o quê? A composição do meu circuito. Eu vou encontrar o fusível, o contator, o relé térmico, né? Encontro aqui, ó. Então, quem é o fusível? FW25S de 25 amperes. Aí eu tenho um contator CMW, CWM 9, 10, 30, e tem um relé térmico RW27, 1D3, U010, e ele tem um ajuste de 7 a 9 amperes. Certo? O fabricante já me garantiu. Ele disse, ó, para o seu motor VEG de 5CV, você vai usar esse dispositivo aqui. Certo? O fabricante que disse. O fabricante fez o seu motor VEG. Eu te mostrei a tabela VEG na agorinha aqui, ó. Tá vendo? Ó? Tabela VEG também, do motor VEG. Aqui o motor de 5CV, ó. Então, para este motor da VEG, tu vais usar esse dispositivo aqui. Aqui tu não está errado, não. Não tem como errar, não. Por isso que eu falei o processo prático. Legal? Tá aqui, ó. Então, tá aqui o fusível de 25 amperes, fusível ultra rápido, NH, ou de AZ. Tá aqui o contator e tá aqui o relé. Olha a faixa de ajuste dele, de 7 a 10. Professor, será que esse fusível, que esse relé dá para ajustar? Dá, cara, que a corrente nominal não está 8, 8,2, certo? Então, eu peguei todos os dados, olha o macete. Eu peguei todos os dados do motor VEG, lá na tabela de característica do motor, e depois peguei todos os componentes de proteção que eu vou usar para ele, certo? Lá na tabela da VEG também de componentes. Agora nós vamos fazer os nossos cálculos, certo? Agora eu vou dimensionar o relé térmico, eu vou ajustar o relé térmico, porque eu peguei o relé, montei o circuito, agora eu vou ter que ajustar a minha corrente, né? Qual é a corrente de ajuste do relé? Né? A corrente de ajuste do relé, agora eu vou trabalhar aqui, ó, com o fator de serviço, tá? É 1,15 vezes a corrente nominal. Quem é a corrente nominal do motor? Né? 8,2. Quem é o fator de serviço? Eu encontrei lá, 1,15. Ó. Então, deu 9,43. Quem é a corrente de partida desse motor? A corrente de partida é o IP/IN, que deu 6, né? Está aqui, ó, o 6, a relação de partida pela corrente nominal deu 6, vezes a corrente nominal. Então, esse motor, durante a partida, ele vai gastar, olha qual é o tempo, 9 segundos, olha aí. Essa corrente aqui de 49,2, ela vai demorar lá no motor 9 segundos. Agora vamos saber se esse relé vai atuar. Legal? Compreendido até aí? Aí como é que eu calculo o múltiplo dessa curva de atuação? Está aqui a curva de atuação. O M é igual ao I de partida dividido pela corrente ajustada. A corrente de partida é 49,2, acabamos de calcular aqui, ó, 49,2 amperes. A corrente que eu ajustei o relé foi 9,43 amperes.
Então, quando eu dividi a corrente de partida de 49,20 amperes, dividido pela corrente ajustada 9,43 amperes, me apareceu um múltiplo de 5,21. Aí eu venho na curva aqui, a curva trifásica, né? Está aqui, ó, 5,21. Olha o tempo de atuação dele. Ele precisa de 8,9 segundos, né? Ele precisa de 8,9 segundos para atuar. Ele atuou? Rapaz, se a gente forçar a barra aqui, ele atuou, né? Ele atuou, porque 8,9, qual é o tempo que... Eu não tinha percebido isso. Olha o tempo que essa corrente fica lá, ó. Rapaz, tem uma coisa errada aqui nesse carro. Ei! A corrente está durando 9 segundos, né? Mas aqui está tão perto, né? Aqui está tão perto. 8,9 é 9, né? Aí não deu tempo da 9, ele não atuou, não, porque está bem no limite aqui. Sabe por que é isso? Porque eu coloquei aqui o fator de serviço, né? Se a gente tirasse o fator de serviço, daria um número bem maior aqui, né? Aí, quando eu fosse encontrar aqui, um número bem maior, ele daria menos tempo, né? Então, era isso que eu queria dizer para vocês, certo? Espero que vocês tenham entendido. Nosso tempo já está corrido aqui. Eu paro aqui essa apresentação.